Olá, aluno e aluna do curso Estratégias para Empreender com Sucesso do nosso projeto Reinventar. Seja bem-vindo ao módulo 3, o módulo que tem como tema Novas Tendências de Mercado. Desde já é uma alegria ter você aqui. Continue em cada módulo para que a gente possa seguir aí essa trilha de conhecimento e você possa terminar esse curso preparada para o mercado e para tudo que virá, tá? Então vamos lá começar esse módulo? Bom, esse módulo ele fala sobre mercado e sobre tendências. Eu vou lhe explicar aí o que significa isso, né? De uma forma bem introdutória, a priori, para que você possa entender. Todas as vezes que a gente fala de mercado, a gente está falando de segmento de atuação, a gente está falando do seu público-alvo, a gente está falando da concorrência e a gente está falando de oferta e demanda. Então, quando você ouvir essa palavra mercado, aí está todos esses pontos envolvidos, o segmento que você atua, cada segmento tem o seu mercado, então o público-alvo específico do seu mercado, a concorrência que está inserida nesse mercado que você atua e a oferta e demanda, né? Tudo aquilo que é ofertado e tudo aquilo que é solicitado pelo cliente, isso é oferta e demanda. Então, mercado é isso, tá? E tendências, o que é tendências? Tendências é uma propensão, uma disposição para algo. E é também uma possibilidade de se tornar um comportamento. Então, quando se fala em tendência, é algo que está caminhando para ser um comportamento, um hábito de consumo. Então, tendências é essa propensão, essa disposição. E essa disposição com um comportamento gera um consumo. Então, tendências está ligada a consumo. Então, esses são os conceitos primários que a gente precisa entender. E aí eu trago para vocês aqui nesse módulo as principais tendências de 2021. Eu separei alguns mercados, os principais mercados, para que a gente entenda aí quais são as tendências daqui para frente, quais são os comportamentos que esses mercados vão ter, que o público desses mercados estão buscando e que as empresas estão aí caminhando para que possa atender essa demanda do mercado. Então vamos lá, vamos conhecer aí esses principais mercados. O primeiro mercado é o mercado alimentício. Então, se você está dentro desse mercado, fica ligado, preste bastante atenção, porque essas mudanças, essas tendências são uma realidade e seguirão daqui para frente no seu mercado, tá? Então, o mercado alimentício, ele está propenso à busca de alimentação saudável. Então, o cliente, o consumidor está buscando uma alimentação mais saudável. Se você já está nesse segmento, aproveita essa onda aí para surfar. Se você ainda não está, observa, inclui no teu cardápio, observa hoje quais são os produtos que você tem, que você vende. Se você é produtos industrializados, observa aquilo que está ligado aí à saúde, a produtos mais saudáveis, como produtos sem lactose, sem glúten, tudo isso que faz parte aí de um universo de alimentação saudável. Desde já, né, a alimentos de dieta. Então, tudo isso é o novo comportamento, faz parte do novo comportamento do consumidor. Ele está buscando uma alimentação mais saudável. Mas ele também está buscando conveniência e praticidade. Então, conveniência e praticidade está relacionado a horários, está relacionado a tempo de entrega, está relacionado ao tempo de produção. Então está relacionado a esse mercado de forma rápida, essa alimentação rápida, né? Claro que com qualidade, mas de forma ágil, de forma rápida. O seu cliente está buscando conveniência e praticidade, coisas já prontas, coisas já feitas, prontas para o consumo.
Comfort Foods, né? Isso aí é um conceito que talvez para você seja novo, mas é algum alimento ou alguma alimentação ou algum produto que gere uma emoção no seu cliente, que gera uma lembrança, que gera uma memória afetiva. São produtos relacionados a sentimentos. Vou dar um exemplo para que fique mais claro para você. O chocolate para o período de TPM da mulher, por exemplo. Então esse produto faz parte desse conceito, desse novo conceito aí de Comfort Foods. Então o seu cliente tem buscado esse conforto emocional, vamos dizer assim, numa alimentação, num produto, tá? Em algo relacionado a esse segmento. Então, preste atenção a isso, que isso aí pode ser um insight, uma sacada para o seu negócio e uma linha que você pode atuar. Então, alimentação saudável, conveniência e praticidade, Comfort Foods e combos, kits e assinaturas. Então, por existir esse perfil que tem buscado maior conveniência, que tem buscado maior praticidade, o número a busca, né, o número de procura por combos, por kits e por assinaturas irão crescer, tem crescido e a tendência é que cresça. Então, o combo família, os kits semanais, a assinatura diária de alimentação, de refeições, tudo isso é algo em que o consumidor, o cliente está buscando. Então usa a criatividade e usa isso em favor do teu negócio, se você está nesse segmento. Essas quatro tendências, né, esses 4 conceitos desse mercado alimentício podem lhe dar diversas estratégias, podem lhe dar aí um caminho de posicionamento e são tendências pesquisadas, estudadas por especialistas, estudadas por órgãos de pesquisa, tá? Que eu fiz um filtro e trouxe para vocês, para que vocês possam entender aí um pouco do que está acontecendo aí em cada mercado. Então, grava isso se você é do mercado alimentício. Varejo da moda. Se você tem loja de roupa, loja de acessórios, se você está aí nesse segmento de moda, existe também tendências para o seu segmento. E essas tendências são: o seu cliente tem buscado conforto e durabilidade. Nada de peças que serão usadas apenas por uma noite, apenas por um dia. Seu cliente não tem buscado isso. O comportamento do cliente agora é sobre conforto e sobre durabilidade. Vou contar um exemplo bem engraçado, né, durante a pandemia. O número de pijamas e baby doll, o número de compras desses itens cresceram absurdamente. Por quê? Porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, consequentemente passaram a usar mais pijama. Então a venda desses produtos cresceram. Entendam que tudo está relacionado a comportamento, a hábitos. E esse é o comportamento do varejo de moda. Seu cliente tem buscado conforto e durabilidade. Provadores online, isso é uma tendência, tá? A gente tá vivendo aí essa força do digital, tá vivendo essa transformação digital e já existe, já é realidade de muitas empresas a simulação de como ficaria aquela peça em um boneco, em alguns mais modernos já têm usado inteligência artificial, mas uma projeção, você tem ali um boneco e você vai aplicando cada peça naquele boneco para entender mais ou menos como fica, ou no caso de um óculos, por exemplo, o formato do seu rosto, né? Você pode simular ali como ficaria aquela armação no formato em que o seu rosto tem. Então, provadores online, você agora tem essa possibilidade de simular como ficaria
uma peça de roupa. A gente vivia num contexto em que era necessário provar, né? A gente gosta de provar antes de comprar uma peça de roupa, principalmente. Mas agora, devido a essa digitalização, esses provadores online, né? Essa criatividade, essa digitalização, essa possibilidade do seu cliente simular como ficaria de acordo com suas medidas, de acordo com o seu tipo de corpo, de rosto, vai ser um diferencial, vai ser uma tendência. Então, se você puder incluir isso no seu negócio, faça, porque é uma tendência. Produtos sustentáveis, todos os produtos que estão ligados à sustentabilidade, produtos que não são testados em animais, por exemplo, produtos que são extraídos de material reciclado, produtos que estão ligados à sustentabilidade, que não agridem o meio ambiente, que tem esse selo de sustentabilidade, serão bastante procurados. O ser humano passou a olhar mais para o mundo, né? Passou a olhar mais ao seu redor, e isso aí vai refletir no seu hábito de consumo. Já existia um grande movimento, né, em relação a isso, e agora esse movimento ele toma mais força. Então, se você puder destacar, às vezes a gente tem produtos que são sustentáveis e não comunica isso, né? Isso pode ser algo, uma agregação de valor ao seu produto, à sua loja, ao seu serviço, produtos que têm esse conceito sustentável. E Fashion Delivery. O que é Fashion Delivery? É essa modalidade de poder... eu vi muito durante a pandemia, e você deve ter visto também, de poder enviar para o seu cliente peças em que ele possa provar e decidir a que ele mais gosta, e em seguida você manda buscar ali aquelas que ele não escolheu. Claro que tudo isso precisa estar bem operacionalizado, né? Precisa estar bem comunicado, mas esse Fashion Delivery, ou então o vendedor que vai, né, até o cliente e ali leva todas as possibilidades de roupa, de acessórios, para que ele possa vestir no conforto da sua casa, ou no seu trabalho, ou onde quer que ele esteja, e que ele solicite. Isso também é uma tendência. Então, onde o seu cliente estiver, se você puder ir até ele e levar aí a possibilidade dele provar, perfeito, isso é uma tendência. E como eu falei, né, durante a pandemia, algumas empresas criaram caixas, criaram kits, criaram combos em que eram enviados para os seus clientes, e os seus clientes escolhiam ali diversas peças escolhidas de acordo ali com o perfil, de acordo com tudo aquilo que o cliente tinha como interesse, e ele recebia no conforto da sua casa e poderia escolher. Então, isso é uma tendência. Quem provou disso, quem comprou dessa maneira, quem testou e gostou, vai passar a solicitar cada vez mais esse serviço das empresas, tá? Então, se você fez isso durante a pandemia, continua a oferecer esse serviço, porque é muito bacana. Se você ainda não fez, pensa em algo específico para o seu negócio. Pensa nessa comodidade que você vai levar ao cliente fazendo esse Fashion Delivery. E pensa que pode ser aí um novo canal, né? Um novo canal de alcançar o seu cliente, tá? Vai ser um período mais difícil de trazer um cliente para a loja. Então você talvez precise ir ao seu cliente. Então essas são as tendências do varejo da moda. E a gente vem aqui para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário durante a pandemia cresceu, e isso é uma tendência pós-pandemia, a busca por imóveis mais clean, mais claros, mais arejados, então ambientes mais simplistas, né? Ambientes mais limpos. Então esse é uma direção, uma tendência desse mercado imobiliário. As pessoas vão procurar aí imóveis que ofereçam esse ambiente mais clean.
e que ofereça também espaços para home office. Essa é uma característica dos imóveis que estão sendo buscados agora nesse momento e no pós-pandemia. Então, se você é do mercado imobiliário, pensa em empreendimentos, pensa em imóveis com essa característica, porque as pessoas vão buscar ou imóveis que possam oferecer a possibilidade de adequação, né, a um home office. Imóveis conectados com a natureza, isso já é uma tendência que tem sido bastante buscada e que agora mais do que nunca as pessoas estão buscando realmente esse contato com a natureza, e estão buscando esse ambiente mais humanizado, né? Estão buscando mais plantas, estão buscando ambientes que tragam realmente aí esse contato, essa conexão com a natureza. Então, se você está nesse mercado, observa que isso é uma tendência. E que são distantes dos grandes centros. Então, os grandes centros com grandes aglomerações, com grandes barulhos, com grande movimento, não serão mais lugares para moradia. Talvez sim para ambientes comerciais, mas para moradia não são mais uma opção. As pessoas estão buscando esse distanciamento, né? Esse lugar mais calmo, esse lugar mais conectado com a natureza, o crescimento de busca por lugares em zonas rurais, em chácaras, fazendas, no interior tem aumentado bastante. E com essa transformação digital, onde eu posso trabalhar de qualquer lugar, isso aí é uma realidade. Então, se você está nesse mercado aí imobiliário, essas são as tendências para esse mercado. Mercado de saúde, né? Saúde e bem-estar. Então, a gente vai passar a ter aí um paciente mais digital. Agendamento por internet, por aplicativo, por WhatsApp. Ao invés de ir até o estabelecimento para poder agendar uma consulta ou ligar para o local e agendar uma consulta, isso aí realmente vai cada vez mais perdendo a força. Agora entra aí um paciente mais digital, que vai querer marcar consulta via WhatsApp, que vai querer clicar no link e marcar, escolher data e horário e o especialista de sua preferência e marcar essa consulta aí em menos de 5 minutos, tá? Então observa, se você está nesse segmento, esse é o perfil do paciente. Telemedicina e plantão virtual. A telemedicina já é uma realidade. Durante a pandemia ela tem sido bastante utilizada, que são consultas via conferência, por videochamada. Consultas preliminares, claro, né? Não é um tratamento, algo mais profundo, mas as consultas preliminares, aquela primeira consulta, ela já tem sido feita por via de telemedicina. As pessoas têm procurado bastante e isso aí é uma tendência para esse mercado de saúde. E o plantão virtual, um plantão onde os pacientes possam tirar dúvidas, né? A gente tem aí os sintomas do Covid, por exemplo, e se sua empresa do segmento de saúde oferece um plantão virtual para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre aqueles sintomas, sobre o que ela está sentindo, sobre medicação, isso aí é um diferencial e tende a se estender, tende a se perpetuar aí, mesmo no pós-pandemia, para outros segmentos, para outras situações. É importante que se tenha aí um plantão virtual para tirada de dúvidas. Convênios mais simplificados, toda aquela burocracia dos planos de saúde, dos convênios, dos seguros de saúde tem sido simplificado e essa é a tendência daqui para frente. As pessoas têm buscado opções mais simples, mais viáveis, mais rápidas. Aqueles tempos enormes de carências de plano de saúde, isso daqui a uns anos não vai mais existir, não poderá mais existir, não pela própria empresa, mas
pela busca do consumidor, por planos e convênios mais simplificados. Então atenta para isso, se você está nessa área aí de saúde, e simplifica as coisas, simplifica os convênios e o atendimento que você tem. Centros multidisciplinares. Que coisa boa é eu ir para um lugar e poder resolver toda a minha vida em um único lugar. Ou eu ir para uma clínica, como a gente está falando aí do segmento de saúde, e ter todas as especialidades. Então esses centros multidisciplinares vão crescer. É uma tendência para esse pós-pandemia. As pessoas vão buscarem isso. Então, se você está nesse segmento, observa aí e adere a essas mudanças, porque você pode ter muito resultado. Mercado educacional, mercado de educação. Mercado de educação também sofreu bastante mudanças, né? E a gente tem aí as principais tendências para esse mercado. Então, se você tem escola, se você está dentro desse segmento, preste atenção nessas tendências. Então, o modelo EAD e o modelo híbrido vai ser a tendência daqui para frente, tá? Ensino à distância. Ensino à distância já havia sido trabalhado no Brasil há muitos anos. E é um modelo que funciona, então é algo que as pessoas vão buscar bastante, esse modelo, como a gente está aqui agora, de ensino à distância, de videoaulas. É um modelo em que traz uma praticidade para o aluno. Eu posso assistir a aula de qualquer lugar, no horário que eu tiver disponível, e vou aprender da mesma forma. Então, modelo EAD. E o modelo híbrido, né? Para quem é escola, para quem é creche, para quem é ensino superior, isso aí vai ser também uma realidade. Então, entre as aulas online e as aulas presenciais, você vai precisar aí talvez mesclar a sua grade, a sua programação em aulas presenciais e aulas online. Esse é o modelo híbrido. Gamificação e interatividade. Não sei se você sabe, mas o mercado de games tem crescido no último ano, 2020, né? O ano de pandemia, cresceu absurdamente. E é um segmento bastante amplo, né? Quando a gente fala de games, a gente pensa só em jogos, mas existe também games e jogos educacionais que são utilizados aí para o aprendizado. E isso tem crescido bastante, a busca por ensinos que trazem a gamificação e a interatividade tem crescido, porque para um adolescente, para uma criança e até para adultos é uma possibilidade mais, vamos dizer assim, mais legal de se aprender. Então isso aí é uma tendência, tá? Observa isso, vê como você pode incluir isso aí na sua metodologia de ensino, no seu negócio, na sua escola, na sua creche, porque isso aí vai ser uma tendência. Gamificação e interatividade. Aprendizagem adaptativa. O que é isso? A aprendizagem adaptativa é a forma de ensinar que se adapta a cada realidade, a cada pessoa. A gente sabe dos desafios que compartilhar conhecimento e de uma forma que todos entendam, né? Que todos aprendam. E a aprendizagem adaptativa é esse tipo de aprendizagem que vai aí de acordo com cada realidade, fala uma linguagem e tem modelos que alcançam todos os tipos de personalidades e perfis de pessoas e realidades. Tem também aí dentro dessa aprendizagem adaptativa as pessoas de perfis especiais. Então isso tem crescido bastante, essa inclusão, né? Essa aprendizagem adaptativa traz essa inclusão, porque ela possibilita que pessoas com necessidades especiais aprendam também, tenham métodos de ensino. Então observa isso e, se puder, aplica isso dentro do seu negócio. E o ensino mobile, através de dispositivo móvel, um aplicativo em que eu assisto a minha aula e faço depois a minha prova e assim concluo o curso
ou a disciplina, a matéria em que eu estou aprendendo, isso também vai crescer bastante. É uma tendência desse pós-pandemia. Então, observa isso, que são tendências desse mercado da educação. E vamos agora, a gente passeou aí pelos principais segmentos, né? Pelos principais segmentos. Se o seu segmento não foi citado, eu já convido você a pesquisar sobre as tendências para o seu segmento, pesquisar o que aconteceu aí no seu ramo de negócio e começar a entender o que vai acontecer daqui para frente, né? Quais são as predisposições do seu mercado daqui para frente. Mas vamos falar agora de comportamentos de consumo, tá? Coisas que cresceram e coisas que perderam a força e despencaram durante a pandemia. Você vai achar isso bastante familiar, porque realmente foi uma realidade. E eu trago isso para que você tenha dados, né? Entenda o que realmente aconteceu durante esse período. Então a gente tem aqui, disparou e deve se manter em alta no longo prazo. Então toda essa cadeia que está em azul aí, que tem uma setinha para cima, foram segmentos, né? Foram nichos que cresceram durante a pandemia e que devem se perpetuar. É bem aquilo que a gente está falando aí sobre as tendências mercadológicas, e você vai ver aí se você se encontra nesses segmentos, tá? Então, o que cresceu e o que disparou? Ensino à distância, telemedicina, nutrição e saúde, entretenimento online, plano de saúde e seguro de vida e ferramentas para trabalho remoto. O que despencou e deve ter recuperação lenta? Então a gente tem aqui academia de ginástica, o setor de eventos, cinema e teatro, a gente tem hotéis, viagem e turismo e restaurantes. Então tudo isso foram comportamentos desses mercados, desse segmento durante esse período de pandemia. E que se você está incluído em algum desses segmentos, ou os que cresceram, ou os que despencaram, né? Você vai entender bem, vai entender bastante aí o que a gente está falando, o porquê, né? E eu venho a trazer essa reflexão. O futuro é agora. Adapte-se. A gente está falando de tendências, como a gente falou no início. O que são tendências? Tendências são uma predisposição, né? Tendência é uma propensão para acontecer. E quando ela acontece, ela se torna um comportamento de consumo. Muitas dessas tendências que eu falei, desses mercados, desses comportamentos, já são realidades, né? Já estão em vigor, já estão acontecendo nos mercados. E o futuro é agora. Então, as tendências não está falando de coisas que acontecerão daqui a 2, 5, 10 anos. Não! Tendências são coisas que estão acontecendo agora ou que vão acontecer amanhã. E você precisa se atentar. Você precisa realinhar seu negócio, reinventar seu negócio para que você possa acompanhar essas tendências e poder aí navegar no oceano azul, no oceano de possibilidades e ter sucesso e resultados. Então, o futuro é agora, adapte-se. E agora eu vou contar uma história para vocês, mais um case. Eu sempre gosto de trazer cases porque a gente aprende com fatos reais. Então não existe nada que nos ensine mais do que experiência, do que fatos reais. E esse case é muito bacana e vocês vão conhecer agora. Trata-se de uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vendo a foto de uma mulher aí, uma mulher vestida, isso era na era imperial, né? As mulheres se vestiam dessa forma, dessa maneira, né? Esse vestiário imperial com chapéus, né?
com guarda-chuvas, com roupas, várias roupas, né? Antes desse vestido aí tem 3, 4 peças de roupa para que a mulher se sentisse vestida realmente, para que a mulher tivesse completamente vestida. Então, as mulheres antes da Segunda Guerra Mundial se vestiam dessa maneira. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Uma guerra que durou 6 anos. E essa guerra levou todos os maridos, durante a guerra, praticamente todos os homens foram convocados a estarem na guerra. E isso gerou uma mulher, né, com filhos, tendo que cuidar da casa só. E como essa guerra durou cerca de 6 anos, a mulher precisou trabalhar. Então, diante de uma mudança, né, de vida, de hábito, de comportamento, a mulher precisou trabalhar. E essa guerra durou 6 anos. Então, a mulher que trabalhava com toda aquela roupa, com toda aquela parafernália, vamos dizer assim, com aquele chapéu, com várias roupas, começou a se sentir cansada, começou a se sentir incomodada, porque aquela roupa não facilitava, não ajudava ela a fazer todas as atividades diárias, né? Como mãe, como profissional e N outras funções que nós mulheres assumimos, né, durante a nossa vida. Aí então uma jovem costureira, né, percebeu isso, percebeu que aquelas roupas elas não condiziam mais com a realidade, com a rotina da mulher atual, da mulher daquele tempo, né? Então essa costureira, essa jovem costureira passou a se apresentar dessa maneira, com roupas mais enxutas, mais simples, né? Mais retas, sem tantos acessórios, sem tantas parnafernálias, né? E aí essa mulher, ela se apresentou dessa maneira e lançou no mercado roupas mais leves para mulheres. Essa é a história da Coco Chanel, né? E foi assim que surgiu uma das maiores grifes de roupa do mundo. Você deve conhecer a Coco Chanel. Se você não conhece, pesquisa e você vai entender que hoje é uma das maiores grifes. E essa grife foi criada dessa maneira que eu acabei de contar para você. Diante de uma era imperial, onde as mulheres se vestiam excessivamente, houve uma guerra que mudou o comportamento, mudou todas as coisas. Uma guerra que gerou aí uma necessidade da mulher trabalhar, consequentemente uma necessidade da mulher se vestir de forma mais confortável, mais leve. E ela, como uma jovem costureira, entendeu essa necessidade da mulher e criou um produto exatamente de acordo com a necessidade da mulher daquele tempo. Então, a Coco Chanel surgiu e nasceu dessa maneira. Olha que história incrível! E eu tô te contando essa história para que você possa entender que grandes negócios acontecem de um olhar para a necessidade e para a dor do seu cliente. Então, produtos e serviços precisam ser criados, lançados e vendidos com base na necessidade do cliente. Eles precisam ser úteis. E eu faço uma pergunta chave para você. O seu negócio pode ajudar ou pode ser útil nesse momento? O seu produto, o seu serviço tem sido útil para esse momento? Isso é ser essencial. Por mais que você não esteja naquela categoria definida juridicamente como essencial, você pode sim se tornar essencial, tendo um produto e um serviço que ajuda a real necessidade do seu cliente e que é útil para o seu cliente naquela hora que o cliente precisa, naquele momento em que o cliente está vivendo. Então, se alerta para isso.
Responda essa pergunta para você mesmo. O meu negócio pode ajudar e ser útil nesse momento? Se a resposta for sim, ok, continua, você está no caminho certo. Se a resposta for não, adequa. Olha para o teu negócio, olha para os teus produtos, olha para o teu serviço e vê como você pode tornar esses produtos e serviços úteis para os seus clientes. Isso é se tornar essencial. E para finalizar, caminhando para o fim desse módulo, eu trago para você aqui uma frase de Platão, que diz que a necessidade é a mãe da inovação. Então, é a necessidade do cliente, a sua necessidade de se reinventar, a sua necessidade de se manter no mercado, a sua necessidade de vender, de trabalhar, a necessidade do seu cliente de comprar, de adquirir, de ter o seu problema solucionado, que gera toda inovação, que é a mãe da inovação, como diz Platão. Então, observe essa necessidade. Seja como a Coco Chanel, que observou a necessidade e criou um produto ou um serviço específico para atender aquela necessidade. E nesse terceiro módulo você aprendeu o conceito de mercado e tendência, você aprendeu as principais tendências do mercado, aprendeu os comportamentos de consumo, conheceu o case da Coco Chanel e refletiu através de uma pergunta-chave e também através dessa frase de Platão. Agora é hora da avaliação. Eu desde já desejo uma ótima prova, que você possa aplicar todos os conhecimentos adquiridos nessa aula e acertar em todas as questões. E eu te espero no próximo módulo. Tchau, tchau!